Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa manhã? Pode dizer glória a Deus. Então diga aí para 3 pessoas, que bom que você veio. Isso. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento? Eu quero mais uma vez agradecer meu nobre pastor Raulins. Rapaz, o nome desse eu ia até a lua. Eu quero agradecê-lo por ter nos proporcionado esse privilégio de estar com vocês hoje pela manhã. Tivemos ontem à noite, foi uma noite gostosa na presença de Deus, e eu penso que Deus não sofre de uma patologia chamada mesmice, né? Ele operou ontem de uma forma e operará hoje pela manhã de forma diferente. Amém? Bom, queria que vocês soubessem que nós estamos ministrando desde ontem, baseado no tema Fazendo a Diferença no Ministério como Escudeiro. Você pode repetir isso comigo? Fazendo a diferença no ministério como escudeiro. Mais uma vez, está fraco, né? Fazendo a diferença no ministério como escudeiro. Então, esse é o tema que nós estamos abordando. E todo o assunto do nosso tema está nesse livro aqui, ó, A Igreja e a Sua Missão. Nós ministramos ontem, falamos sobre a diferença de uma igreja de crente, evangélico e cristão para uma igreja de discípulos. E mostramos que quando a gente aceita o desafio de ser discípulos, Jesus prometeu que ninguém que haja deixado casa, pai, mãe, irmão e a sua própria vida para ser seu discípulo, que ele não recompense nessa vida 100 vezes mais ainda o direito de vida eterna. Então, você não tem noção a nobreza de se sair dessa instância só de crente, evangélico, cristão, e dar um passo e ir mais além e se tornar um discípulo de Cristo Jesus. E eu queria muito, ontem eu trouxe esse livro, porque quando nós ministramos lá no Pastor René, os livros estavam em trânsito no correio, o correio não nos entregou a tempo hábil para passar para os irmãos lá. Mas chegou e eu trouxe uns 20 ontem, e os que estavam aqui, alguns fizeram aquisição, e hoje vocês que não vieram ontem, e mesmo que veio ontem não pôde tê-lo, eu queria que vocês não fossem embora sem ter o livro, porque o que eu falei ontem está no livro, o que eu vou falar hoje está no livro, e, obviamente, que 1 hora e 15, 20 minutos não dá para esgotar tudo que tem aqui nesse livro. É uma revelação poderosa que Deus me deu, e eu queria muito que vocês obtivessem esse livro. Como a gente já está falando de livro, eu vou aproveitar para não ficar no final. Esse aqui, Descubra o seu potencial na obra de Deus. Eu falei de Moisés. Moisés reclama para Deus, dizendo, olha, eu não aguento carregar esse povo todo. Era 2,5 milhões de pessoas que ele tinha que carregar no deserto para a terra de Canaã. E ele falou, não aguento, está muito pesado para mim. Deus falou, tá bom, então eu vou te dar 70 homens para te ajudar. E Moisés pensou que esses homens já vinham com potencial próprio para ajudá-lo. E aí Deus o surpreende, tirando dele a unção, tirando de Moisés a unção para colocar nos 70. Isso significa que Moisés tinha potencial para carregar aquele povo sem precisar dos 70, mas ele não sabia do potencial que ele tinha. E muitos de nós estamos na obra de Deus, sofrendo, padecendo, e até Jesus usou uma expressão dizendo, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Porque a gente não conhece o potencial que a gente tem. Então, eu queria muito que vocês não fossem embora também
sem ter esse livro aqui. E, finalmente, esse aqui é um livro de cura, né? Vencendo os 3 grandes inimigos da nossa fé. Quais são eles? A ansiedade, o medo e a dúvida. A ansiedade é o mal do século. Tá? Se beliscar um aqui e perguntar, você sofre de ansiedade? Ou se tiver um aqui que diga que não sofre de ansiedade, eu dou tudo que tenho aqui de presente, porque todos nós somos assediados por esse mal diariamente. Tá? Então, como é que você vence a ansiedade? Como é que você vence a dúvida? A dúvida é um empecilho para receber a bênção de Deus. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem vacilante em todo o seu caminho, né? Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida, agitada pelo vento, e não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, homem vacilante, inconstante em todos os seus caminhos, né? Então, como vencer esses 3 inimigos da nossa fé? A ansiedade, a dúvida e o medo. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de amor, de moderação e de fortaleza. Então, esses 3 livros nós vamos deixá-los disponíveis no final do culto, e você pode passar o seu zele, você pode passar o seu vemo e plantar uma semente no nosso ministério e se levantar em nome de Deus, em nome de Jesus, como escudeiro também, para nos dar suporte no nosso ministério, tá bom? Vamos lá, então. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ao verso 21 de 1 Samuel, capítulo 16. No entanto, vou ler na minha versão. Talvez a versão que vocês dispõem não é a mesma que eu tenho. E aí eu vou ler na minha versão e queria que vocês repetissem na minha versão, tá? Não menosprezando nenhuma das versões que os irmãos têm. Você pode estar em pé para a gente ler primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 16, verso 21. Quantos estão comigo? Pode dizer amém? Amém. O texto diz assim, deixa eu ver se está na minha tradução. Vamos lá. Não, Davi, não. Então, eu prefiro a minha aqui. Na minha tradução diz assim, assim Davi veio a Saul, esteve perante ele. Saul amou muito e o fez seu escudeiro. Tem alguém que tem essa tradução comigo aqui? Tem? Então, repete junto comigo. Assim Davi veio a Saul. Está fraco, né? Vamos lá, outra vez. Assim Davi veio a Saul. Esteve perante ele. Saul amou muito e o fez seu escudeiro. Mais uma vez. Assim Davi veio a Saul. Esteve perante ele. Saul amou muito e fez o seu escudeiro. Bata no seu peito assim, diga eu. Não, esse eu está fraco. Diga eu preciso fazer a diferença no ministério como escudeiro. Quantos querem fazer, diga amém. Muito bem, toma o seu assento. Bom, talvez, pastor, eu vou descer vez por outra aqui, tá bom? Talvez você que veio nessa manhã, olhou o tema, e o tema está dizendo, fazendo, começa com o verbo fazer. Fazendo a diferença no ministério como escudeiro. Aí talvez você diga para mim assim, pastor, eu não sei o que eu vim fazer aqui nessa manhã, porque o senhor está dizendo para fazer a diferença no ministério. E toda vez que o meu ouvido ouve essa palavra ministério, repete comigo, ministério. Toda vez que o meu ouvido ouve essa palavra ministério, de imediato, o meu arquivo mental passa uma mensagem para mim, que ministério está relacionado com essa hierarquia que se convencionou entre nós.
A gente lembra logo de pastor, né? Evangelista, presbítero, diácono ou cooperador, missionário, missionária. Toda vez que o meu ouvido, em particular o meu, né? Estou falando do meu, talvez o de vocês seja diferente, mas toda vez, eu fui criado nesse ambiente, toda vez que o meu ouvido ouve a palavra ministério, de imediato, meu arquivo mental passa para mim a mensagem, ó, ministério é pastor, é evangelista, é presbítero, é diácono, é cooperador, é missionário ou missionária. Isso é ministério. Quem vivencia esse tipo de experiência ao ouvir essa palavra? Pode dizer amém? Muito bem. Então, talvez você que veio aqui nessa manhã diz assim, bom, eu não sou pastor, não sou evangelista, não sou presbítero, não sou diácono, não sou auxiliar de trabalho, não sou cooperador, missionário ou missionária. Então, o que eu vim fazer aqui nessa manhã? Porque essa ministração, esse assunto não diz respeito a mim, porque eu não faço parte dessa hierarquia que essa palavra ministério traz consigo. Tá? Então, para a gente entender o tema, que é fazendo. Fazendo, o verbo fazer tem um gerúndio, processo contínuo. Não é fazer hoje, deixar de fazer amanhã. Fazendo, todo dia. Fazendo. A diferença, isso significa o seguinte, que eu vou fazer algo com excelência. Eu não vou fazer algo vulgar. Eu não vou fazer algo comum. Eu não vou fazer algo natural. Eu vou ser distinto, eu vou ser atípico, eu vou ser singular. Então, essa é a proposta. Fazendo o processo contínuo. Hoje, amanhã, terça, quarta, quinta, fazendo a diferença nesse contexto que eu estou de vida cristã. Eu quero ser diferente, eu quero ser distinto, eu quero sair da mesmice. Fazendo a diferença no ministério. Aí você precisa, eu vou explicar a palavra ministério. Ministério como? Como o quê? Escudeiro. Essa é a proposta que temos nessa manhã para os irmãos. Certo? Então vamos abrir, Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. E vou precisar da tela aí, o meu nobre técnico que está na tela aí do computador. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ao verso 4, 5 e 6. Qual o livro que eu disse? 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 4, 5 e 6. Eu vou me apropriar da tela para ficar, e vocês aí que têm acesso podem me ajudar. Tem essa tradução, mas eu gosto daquela tradução, a variedade de dons. Alguém tem essa tradução? Você tem? Pastor tem? O técnico tem essa tradução? Não? Não, né? Ali está falando, há diferentes tipos de dons. Vamos aqui ler, depois eu vou usar outra. Vamos lá, todos junto comigo. 1, 2 e 3. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Vamos ao verso 6, por favor. Verso 6. Há diferentes o quê? Atuação. É pobre. A tradução ela é pobre, tá? Porque a outra diz há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 4. A outra tradução nesse verso diz há diversidade de operações. Tem tradução que fala poder. Tá? Há variedade ou diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, na outra tradução. Essa está dizendo, o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Então, eu digo que ela é pobre por causa da expressão de simples. Diferentes formas de atuação. Não, eu prefiro diversidade ou variedade de... Como é que está aí na tradução? Variedade de... Não. Operações, tem uma que é
poder. Então, veja a diferença, poder e operações. Tá? E vamos ao verso 5. Verso 5. Há diferentes... Hello? Todos juntos comigo. 1, 2 e 3. Há diferentes tipos, há variedade, na outra tradução, há variedade, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, quero que você guarde aí, nesses 3 textos, 3 coisas. Primeiro texto, verso 4, vamos lá, voltar ao verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, qual é a palavrinha-chave que eu quero que você destaca nesse verso 4? Palavra dons. Repete comigo, dons. Mais uma vez, dons. E quem aparece como responsável por esses dons? O Espírito. Então, ali aparece a terceira pessoa da Santíssima Trindade Divina. Na Trindade tem 3 pessoas. Quantas pessoas tem na Trindade? 3. Quais são elas? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ali aparece a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Essa ideia de terceiro, primeiro, segundo e terceiro, não é hierarquia. Guarda isso. Isso é uma questão didática, tá? Para falar das 3 pessoas. Mas tanto o Pai é Deus, quanto o Filho é Deus, quanto o Espírito Santo é Deus. E nós aprendemos isso ontem. Só que nós não temos 3 deuses, senão a gente cairia numa doutrina herética chamada triteísmo. Nós temos 3 pessoas na Trindade, mas só temos um Deus, porque divindade, essência divina, só existe uma indivisível que pertence às 3 pessoas da Trindade. Então, é o chamado Supremo Mistério da Fé Cristã, que a gente, no português, fala 3 em 1, unidade composta. Deu para entender isso, sim ou não? Então, essa ideia, primeira, segunda, terceira pessoa, não tem nada a ver com hierarquia. Não quer dizer que o Espírito Santo, como terceiro, seja menor do que o Pai, que é primeiro. Não quer dizer que o Espírito Santo, como terceiro, seja menor do que Jesus, como segundo. Não, os 3 são um. E os 3 é Deus. Deu para entender isso? Sim ou não? Amém? Então, tudo que é dom que você lê no capítulo... Quem já leu o capítulo 12 de 1 Coríntios sabe que ali tem 9 dons. Ali em 1 Coríntios, capítulo 12. Quantos dons que eu disse que tem ali? 9 dons. Esses dons estão divididos em 3 classes. Quantas classes eu disse? 3 classes. Classe número 1, dons de revelação. Qual é a classe número 1? Dons de revelação. Os dons de revelação são 3. Palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Você só pode dizer que você tem dom de revelação se você tiver a palavra da ciência, se você tiver dom da sabedoria, ou se você consegue discernir os espíritos. Existem pelo menos 3 tipos de espírito: espírito humano, espírito de Deus e espíritos demoníacos. Certo? Então, você precisa ter discernimento para saber que tipo de espírito está em evidência, operando. Se é o Espírito Santo, se é espírito humano ou se é um espírito demoníaco. Tá? Aí você tem dom de revelação. Se você tiver um desses 3 ou os 3. Quais são eles? Repete comigo. Palavra da ciência, mais o quê? Palavra da sabedoria e discernimento de espírito. Está na categoria dos dons de revelação. Segunda classe, os dons de poder. Quais são os dons de poder? Dom da fé, dom de operar milagres ou maravilhas e dons de curar. Tá? Esses são os 3 dons de poder. Dom da fé, operação de milagres ou maravilhas e dom de curar os doentes, dons de curar. Tá? Então, qual é a primeira classe? Quem se lembra qual é a primeira classe? Revelação. Quais são os 3 da revelação? Palavra da ciência, sabedoria e discernimento de espírito. Quais são os 3 de poder? Dom da fé,
dons de curar e dom de operação de milagres ou maravilhas. E 3 na categoria do verbo, da fala, dom de elocução verbal. Está relacionado com a fala, dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, dá quantos dons o total? 9 dons. Quem é o responsável de distribuir esses dons com a igreja? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade Divina. Até aí, tudo bem? Sim ou não? Então, vamos ao verso 6, por favor. Verso 6. Verso 6, repetindo a leitura no verso 6, o que é que diz? Todos junto comigo. 1, 2 e 3. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ou seja, eu prefiro a variedade ou a diversidade de operações ou poder, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, ali já aparece, em vez da terceira, que é o Espírito Santo, aparece a primeira pessoa da Trindade. Quem é a primeira pessoa da Trindade? O Pai, certo? Deus, o Pai, é a primeira pessoa da Trindade. Então, você pode ter 50 anos que você frequenta a igreja, 50 anos, mas você nunca viu tudo que Deus é capaz de fazer. Hello? Vou repetir, você nunca viu tudo que Deus é capaz de fazer. Porque Deus tem uma variedade, Deus tem uma diversidade, Deus tem diferentes formas, como diz o texto ali, de atuação. Então, ele não sofre dessa patologia que eu disse, chamado mesmice. Ele operou ontem de uma forma e ele opera hoje de outra forma, porque a sua palavra se renova a cada manhã. Você pode levantar a mão e soltar um brado de glória a Deus por isso? Agora, em terceiro lugar, vamos ao verso 5, que é o que me interessa. Todos junto comigo lá. 1, 2 e 3. Então, qual é a palavra-chave ali? Ministérios. Tá? E quem é o responsável em distribuir ministério para a igreja? O Senhor. E quem é o Senhor ali? A segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. Então, a primeira pessoa é o Pai. Variedade de formas de operar no meio da igreja. A terceira pessoa é o Espírito Santo. Variedade de dons, 9 dons. 3 na categoria de revelação, 3 na categoria de poder, 3 na categoria de verbalização, tá? Da palavra. Ou seja, 3 na categoria da profecia, variedade e interpretação de língua, relacionado com o verbo, com a fala. Tá? E quanto a ministérios, o responsável, está lá em Efésios 4:11, diz, ele mesmo, o Senhor Jesus, deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Então, o Senhor Jesus é o responsável de distribuir ministérios para a igreja. Amém? Quem é o responsável por distribuir os dons? Está fraco, vocês não tomaram café. Quem é responsável por distribuir os dons? Quem é responsável por variedade de formas de operar? Deus, o Pai. E quem é responsável pelos ministérios? Então, você viu que nesses 3 textos aparecem as 3 pessoas da Trindade, nos 3 textos, certo? Agora, cada palavrinha dessa, no que se refere ao Espírito Santo, a palavra-chave é dons. No que se refere ao Senhor Jesus, a palavra-chave é ministérios. E no que se refere ao Pai, a palavra-chave é operações, variedade de poder ou variedade de operações. Tá? E cada palavrinha dessa aparece no original, na língua que foi escrito o Novo Testamento, que é o grego. Para a palavra dons, aparece a palavra charisma, de onde deu origem a essa palavra carisma. Movimento carismático vem da palavra dons, no original charisma, certo? Para a palavra
variedade de operações, no grego, vem da palavra energimata. Repete comigo, energimata. Não escutei, energimata. Então, essa palavrinha está relacionada com variedade de poder, tá? E a palavrinha ministérios está relacionado com a palavra diaconai. Repete comigo, diaconai. Não, eu quero escutar mais forte. Diaconai. Diaconai é a palavra que está relacionada com ministérios. E aqui está o ponto. Eu disse que toda vez que eu ouço a palavra ministério, o meu arquivo mental passa para mim uma mensagem que ministério é o quê? Pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, auxiliar de trabalho, missionário ou missionária, certo? Só que quando eu vou para o original, a palavra ministério no original, que vem da palavra diaconai, repete comigo de novo, diaconai. Diaconai significa prestação de serviço. Repete comigo, prestação de serviço. Então, pronto, a palavra ministério não se restringe unilateralmente a essa hierarquia. O que eu quero dizer? Quando eu digo assim, fazendo a diferença no ministério, eu podia substituir a palavra ministério por prestação de serviço. Então, eu digo, fazendo a diferença na prestação de serviço como o quê? Escudeiro. E aí, prestar serviço não se restringe a ser pastor, não se restringe a ser evangelista, presbítero, diácono, auxiliar de trabalho. Não. Por exemplo, se você tem uma companhia de limpeza, aí você chega para o pastor e fala, pastor, é o seguinte, deixa comigo a limpeza da igreja. Aí você tira lá no seu schedule um momento, não sei quantas vezes na semana, aqui tem culto terça, mais o quê? Então, nesses dias, você tira lá e você doa para a igreja. Esses dias eu limpo a igreja, eu lavo os banheiros, eu arrumo a cozinha. Aí você vem aqui passar o vécuo aqui, ó. Tá, passar o vécuo e limpar a igreja. Quando você estiver prestando esse serviço aqui, é o mesmo que você estivesse pregando como eu estou pregando aqui para Deus. Deu para entender? Por isso que tem muita gente que acha que ministério é só sentar no púlpito como engravatado como pastor. Ou como presbítero, ou alguma coisa do gênero. Não. Qualquer serviço que você propõe prestar na obra de Deus, mesmo que seja um véquio, tá? Que você esteja passando aqui, Deus está lá de cima olhando, e você, como colocou como propósito, 3 vezes na semana, prestar esse serviço para Deus, você está cumprindo um tipo de ministério que engrandece o nome do Senhor. Deu para entender? Tem tanto valor quanto eu pregando aqui ou ensinando. Isso que as pessoas precisam entender, porque tem muita gente parada que acha que só pode fazer a diferença se pregar. Só pode fazer a diferença se cantar no louvor, se tocar algum instrumento. Não, você pode fazer a diferença com o seu véquio. Você está entendendo, sim ou não? As pessoas que vieram aqui pintar a igreja para ela ficar bonita, quando eles estavam com rolo na parede, pintando aqui, eles estavam prestando, estar cumprindo um ministério relevante para Deus. Quantos entenderam isso? Pode dizer amém? Então, o que é que eu estou convidando vocês? Estou convidando vocês para fazer. O verbo fazer tem um gerúndio, fazendo, processo contínuo, todo dia, fazendo a diferença na prestação do serviço. Como o quê? Como o quê? Escudeiro. Aí você vai entender. Vamos ao texto que a gente leu de início. Qual foi o texto? 1 Samuel. Lembra bem, outra coisa interessante, que como é uma classe hoje é um culto diferente, né, de ensino. Toda vez que você usar os livros do Antigo Testamento, que são lá 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, tudo é primeiro. Tá? Os livros do Antigo Testamento. Nunca 1 Samuel, nem primeira Crônica. Tá?
Quando vai para o Novo Testamento, as cartas paulinas, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, 1 Pedro, 2 Pedro, tudo é primeira, segunda. Lá no Antigo Testamento é primeiro, segundo. Deu para entender isso, sim ou não? É só para a gente se policiar na hora de falar. E às vezes até eu mesmo esqueço e vou lá e falo 1 Samuel, não, é 1 Samuel. Ok? Então, 1 Samuel, capítulo 16, verso 21. Vamos recapitular o texto? Vamos lá, todos quero escutar em uníssono, uma voz só. 1, 2 e 3. Na minha tradução, diz assim: Davi veio a Saul, Saul amou muito e o fez seu escudeiro. E eu gosto, em parte, daquela tradução que diz assim, Davi, o que acontece? Assim Davi, não, apresentou-se a quem? Saul. E o que aconteceu? Passou a trabalhar, prestar serviço. A quem? A Saul. Aí Saul o amou muito. E o que Saul fez? Olha, rapaz, já que você está trabalhando para mim, prestando serviço para mim, eu vou fazer de você o meu, o quê? Vou fazer de você o meu escudeiro. E o propósito que Deus nos reuniu aqui nessa manhã é porque Ele precisa de escudeiros. Vou repetir essa frase. Deus precisa de escudeiros. Certo? E aí, porque o tempo é exímio, ou exíguo, pouco, né? Nós vamos já entrar no detalhe. Existem 3 escudeiros na Bíblia. Aliás, antes eu preciso mostrar para vocês que antigamente era costume os grandes líderes, os grandes guerreiros, os reis, desfrutarem de ter um escudeiro. Desfrutarem do privilégio de ter um escudeiro. Agora, presta atenção. Existia uma lei. Hello? O que eu disse que existia? Uma lei que governava esse trabalho de ser escudeiro. Qual era a lei? A lei era a seguinte. Por favor, pastor, o senhor pode ficar em pé, por gentileza? Só para ilustrar a lei. A lei era a seguinte: eu me tornava escudeiro desse homem aqui, pastor Raul Raulins. Rapaz, que nome, hein? O cara tem pinta mesmo, né? Então é o seguinte, eu me tornava escudeiro dele. Então a lei era a seguinte: se eu sou escudeiro dele, eu tinha que ter um preparo físico. Que se ele fosse ferido no campo de batalha, como guerreiro, como rei, como líder, se ele fosse ferido no campo de batalha, eu tinha que ter um preparo para fazer o seguinte: na medida que ele foi ferido, eu jogar ele aqui nas minhas costas. Guarde isso. Jogava ele nas minhas costas. O meu escudo ficava aqui na mão esquerda. Todo a lança, dardo, seta que o meu adversário enviasse, que o adversário dele enviasse, eu matava no meu escudo, entendeu? E eu tinha que ter preparo para carregar ele 4 horas no ombro, sem abrir mão do escudo. Tudo que fosse enviado contra ele, eu matava no meu escudo. Deu para entender isso? O que eu disse? Isso era a lei do escudeiro. Hello? Pode tomar o seu assento. Agora, você imagina, abra sua Bíblia aí, capítulo 17, verso 7, de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, verso 7, só para você ver que era costume, na época, se ter um escudeiro. Capítulo 17, verso 7. Vamos lá, todos comigo. 1, 2 e 3. Quero escutar, todos juntos. Não, peraí, eu estou falando todos. 1, 2 e 3, vamos lá.
De quem esse texto está falando? Quem sabe? Está falando, mas esse escudeiro era escudeiro de quem? Era escudeiro de quem? Ah, alguém achou aí. Esse aí, tem outra tradução aí que fala de Golias. Quem tem uma tradução aí? Fica de pé quem achou Golias aí, leia para mim. O mesmo texto. 17, verso 7. Ninguém tem? Ninguém tem? 17, verso 7. Na minha tradução está assim: a haste da sua lança era como o eixo de tear, a ponta de ferro da lança pesava 600 quilos e diante dele ia o seu escudeiro. Está certo, não aparece o nome Golias, mas esse aí era escudeiro de Golias. Verso 4. Então, por favor, verso 4. Quem pode ficar de pé e ler para mim? Mas leia bem alto, bonitinho aí. Muito bem. Então, agora você imagina, o cara tinha quase 3 metros de altura. Quantos metros disse? E a ponta da sua lança pesava quanto? Como é que estava? 7 quilos só a ponta da lança. Agora você imagina se você fosse escudeiro de Golias, ou eu, como é que Golias, por que Davi pega a funda, gira e acerta o quê? A fronte, a testa de Golias. Golias cai. O que Davi faz? Davi corre, sobe em cima dele, pega a sua espada e corta a cabeça de Golias. Por que Davi fez isso? Porque Davi era foi escudeiro de Saul. Então Davi sabia da lei do escudeiro. Davi sabia que se ele não corta rapidinho a cabeça de Golias, o escudeiro de Golias já estava preparado para jogar Golias nas costas com o escudo daqui e matar as outras 4 pedras que ele tinha na sua funda. Porque era a lei do escudeiro. Você está entendendo, sim ou não? Agora você imagina o preparo do escudeiro de Golias. Você está entendendo? Se Golias tinha quase 3 metros de altura, só a ponta da sua lança pesava quanto? 7 quilos. Você imagina a altura do escudeiro de Golias, o preparo do cara para jogar Golias nas costas e aguentar carregar ele 4 horas, porque a lei do escudeiro era essa. Tinha que aguentar carregar ele 4 horas. Certo? Sim ou não? Daí, outro detalhe que eu quero que vocês guardem, porque isso aí eu vou perguntar no final. O escudeiro foi treinado para proteger o guerreiro, o líder ou o rei. Vou repetindo. O escudeiro foi treinado para quê? Repetindo, o escudeiro foi treinado para quê? Para proteger o rei, o guerreiro ou um líder. Ele foi treinado para proteger. Diga para alguém que está do seu lado, o escudeiro não foi treinado para matar. O escudeiro foi treinado para quê? Para proteger. Então, guarda esse detalhe, que é importante. Tá? Porque no final eu vou precisar desse detalhe. Agora, escute. Quem valia mais? Uma pergunta aqui entre nós, em off. Quem valia mais? Davi ou Saul? Hã? Vamos lá, gente. Quem valia mais? Davi ou Saul? Todos têm consenso que Saul valia mais do que Davi? Sim ou não? Hã? Foi bom a ideia. Gostei da ideia lá. Bom, quando Davi mata Golias, as mulheres cantaram uma música. Quem se lembra a música que elas cantaram? Saul matou milhares. Davi matou dezenas. Ou 10 milhares. Daí, se imagina que elas estavam emocionadas, elas estavam sob efeito de uma emoção, porque
O texto diz que foram as mulheres de todas as cidades de Israel. Comparando mais ou menos. Vamos dizer que as mulheres, não vou nem botar de todos os Estados Unidos, vou dizer as mulheres de todas as cidades de Boston. Imagina quantas cidades tem em Boston. Só Boston, estou falando de Israel, não. Claro que Israel, geograficamente, não sei se é do tamanho de Boston, porque é 250 quilômetros, 1.000 quilômetros quadrados. É do tamanho de Sergipe, Israel, geograficamente falando. Tá? E as mulheres de todas as cidades vieram e cantaram. Saul matou milhares. Davi matou dezenas ou 10 milhares. Então, se imagina que elas estavam sob o efeito de emoção, porque fazia 40 dias e 40 noites que o Golias aparecia e afrontava o exército de Israel. Diz a Bíblia que eles se esconderam tudo no arraial e fazia 40 dias e 40 noites que ele verbalizasse. Se tiver um homem aí, ó, entre vocês, que me encare. É o seguinte, se eu perder para eles, a nação dos filisteus se torna escravo de Israel. Mas se eu ganhar dele, Israel se torna escravo dos filisteus. Então já fazia quantos dias que eu disse? 40 dias e 40 noites. Então as mulheres todas estavam apreensivas no sentido de uma hora qualquer se tornar escravas dos filisteus. Quando Davi aparece, luta com Golias e vence Golias, aí a emoção aflorou. Elas começaram a cantar. E no cântico delas dizia que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Parece que é um frenesi, fruto de uma emoção. Só que não. O cântico delas era profético. O que eu disse? O cântico delas era o quê? Profético. E por que era profético? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 18, verso 3. Capítulo 18, verso 3. Eu vou até achar na minha versão, porque tem algumas versões diferentes da minha, e não é que a minha versão seja especial de vocês, não. É que algumas particularidades, algumas versões omitem, né? E eu gosto dessa versão. Qual o capítulo que eu falei? Capítulo 18, verso 3. Está aí na tela? Vamos ver na tela lá, para ver se é essa aí. Vamos lá. 1, 2 e 3, todos juntos. Mas os homens disseram, não façais isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e eles enfrentarem nós logo em batalha. Eles não se importarão. Tu, porém, mais de 10.000. Tem tradução que fala 10.000 de nós. Então, escute. O que as mulheres cantaram? Que Davi matou quantos? Dezenas de milhares, dá quantos mil? Dá quantos mil? Hello? Dá quantos mil? 10.000. Elas não cantaram de boca para fora. O povo sabia que Davi... Sabe quanto que Davi valia? Davi valia por 10.000 homens. Hello? Você está aqui ainda? Davi valia, só Davi, valia por quantos homens? 10.000 homens. Saul valia por 1.000. Saul não era pouca coisa, não. Saul valia por 1.000. Na Bíblia tem gente que valia por 800. Tem um homem chamado Josebe Bassebete. Diz que ele, com a sua lança, escute isso, cara, como é que era poderoso. Com a sua lança, matou 800 de uma vez. Não, você não está entendendo. Eu estou falando, matou 800, 10 de manhã, 15 de tarde, 30 no outro dia. Não. Matou 800 de uma vez com a sua lança. Valia por 800. Teve um outro que valia por 300. Ele lutou contra os filisteus, matou 300. Quando acabou a luta,
de tanto sangue colado, a espada ficou agarrada na mão dele. E quando Davi entra na caverna de Adulão, Davi encontrou 400 homens. Quantos homens eu disse? 400 homens. Esses homens tinham 3 problemas. Número 1, eles eram apertados, ou seja, eles estavam apertados financeiramente. Segundo, eles eram endividados, estavam endividados. Terceiro, amargurados de espírito. No período do governo de Saul, a situação ficou tão calamitosa que esses homens se tornaram pessoas apertadas, endividadas e amarguradas de espírito. Em detrimento disso, eles desistiram da vida e foram morar dentro de uma caverna escura. Não queria mais contato com ninguém no meio da sociedade. Se isolaram dentro da caverna. Certo? Aí Davi vem fugindo de Saul, que Saul queria matar ele por causa do ciúme. Quando as mulheres cantaram o quê? Saul matou 1000 e Davi matou quantos? Dezenas de milhares. Então Saul ficou com ciúme e falou assim: pô, esse cara está valendo mais do que eu e o povo já sabe que ele vale mais do que eu. Então eu vou matar ele. E aí Davi correu, fugiu e se escondeu dentro da caverna de Adulão. Quando ele chega dentro da caverna de Adulão, o que aconteceu? Ele encontra 400 homens falidos, arrasados, na lona, nocauteados pelas circunstâncias da vida, apertados, endividados, amargurados, e desistiram da vida. Aí, quando ele entra na caverna, os caras falam: ih, rapaz, esse cara aqui é o tal do Davi, que andam cantando aí, que ele vale 10 vezes mais do que o Saul. Vamos aproveitar, vamos fazer um exército rebelde e vamos andar na contramão do Saul. Chamou o Davi e falou: aí, Davi, você topa liderar a gente para ser um exército rebelde? Davi olha para eles e fala assim: o espírito que está em vocês não é o espírito que está em mim. Me dá licença. O Saul já foi rejeitado por Deus, o Espírito de Deus já saiu do Saul, mas ele é ungido de Deus. E ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor, mesmo que ele esteja caído. Então, eu não ando na contramão dele. Quem colocou ele lá foi Deus, e Deus se incuba de tirá-lo. Aí os caras falaram assim: poxa, mas foi ele que faliu a gente está aqui, ó, nessa escuridão da caverna, apertado, endividado, amargurado, a gente perdeu família, perdeu comércio, perdeu tudo que a gente tinha por causa do governo dele. Davi falou para ele: vocês querem aceitar uma proposta minha? Eles falaram: qual é a proposta? Eu posso discipular vocês. O que ele disse? Eu posso discipular vocês. Elas cantaram que eu estou valendo 10.000 de vocês. Eu estou valendo por 10.000 de vocês. Se vocês aceitarem ser discipulados por mim, vou fazer o seguinte: no final do discipulado, eu garanto que o menor de vocês vai passar a valer por 100 homens. Hello? Vou repetir. O menor de vocês vai passar a valer por quantos? 100 homens. O maior de vocês vai passar a valer por 1000. E quando esses caras saíram da caverna, o menor valia por 100, o maior valia por 1000. Aí, dentre esses, aparece José Bassebete, que com uma lança mata 800 de uma vez. Aparece Eliezer, que com a sua espada mata 300. E aparece 3 deles, que eram reputados como os líderes dos 400, se tornaram destros na guerra. Agora, vê aqui o que é ser um escudeiro. O que é ser um escudeiro. Aí o Davi foi cercado com seus homens pelos filisteus. O que eu disse? Davi foi o quê? Cercado pelos filisteus. E já fazia, vamos botar aí por baixo, 30 dias que ele estava cercado.
e acabou o suprimento de água. Eles, para beber água, tinha que chover, eles cavavam a cova enchia d'água, eles bebiam água de barro, porque eles estavam cercados e acabou o suprimento de água que eles tinham e bebia água de barro. Um dia, Davi acorda de manhã e Davi diz assim, Davi não diz, Davi só suspira, diz assim, quem me dera, ele suspira, falar com ele mesmo assim, bem baixinho, sabe quando você está sussurrando? Davi diz assim, quem me dera tomar um golinho de água da cisterna de Belém. Suspirou. 3 daqueles que estavam apertados, endividados e amargurados, que estavam na caverna e foi discipulado por Davi, ouviram. Aí eles falaram o seguinte, você escutou? Um falou para o outro, você escutou? Aí o outro, eu escutei. E você? Você escutou? Eu escutei. Ele suspirou por água da caverna de Belém. Aí um olhou para o outro e disse assim, rapaz, nós temos uma dívida com esse homem. Ué, como assim dívida? Você se lembra que a gente estava apertado, endividado, amargurado, falido, na lona, arrasado, nocauteado pelas circunstâncias da vida. A gente não tinha mais nenhuma perspectiva de futuro, de vida. Esse cara entrou na caverna com a unção que Deus colocou na vida dele. E ele aceitou discipular a gente sem ganhar uma prata. Ele aceitou adestrar, moldar o caráter da gente. Olha, dos 400 que estavam conosco, o menor saiu de lá valendo por 100. O maior saiu de lá valendo por 1000. Você vai deixar ele suspirar por água da cisterna de Belém, sem fazer absolutamente nada por ele? Aí o outro falou, não, eu tenho gratidão. Eu preciso honrá-lo. O outro diz, eu também preciso. E os 3 combinaram. Havia um cerco dos filisteus. Para chegar na cisterna de Belém, eles tinham que romper o cerco dos filisteus, para chegar lá na cisterna, pegar uma botija de água, jogar nas costas a botija de água e levar lá para o Davi. Escute isso. Vamos olhar aqui o chão, tá, pastor? Escute isso, eles vieram com a botija de água. E o Davi é pego de surpresa, porque o Davi não pediu. O que eu disse que o Davi fez? Davi não pediu, ele só suspirou, ele disse, quem me dera, depois de beber água de barro, ele disse assim, quem me dera beber um golinho só daquela água cristalina pura da cisterna de Belém. E os caras, num ato de gratidão, pelo que Deus usou Davi para eles se recuperarem da falência que eles estavam, eles colocaram em risco a vida deles, atravessaram a fronteira dos filisteus. E olha que o Salmo 124, quem escreveu foi Davi. Os filisteus eram destros na guerra. Os filisteus eram um calo no sapato de Israel. Os filisteus era uma pedra no sapato de Israel. Eles eram o exército mais bem preparado da terra na época. Para vocês terem uma ideia, o Salmo 124, Davi escreve isso. O Salmo 124, Davi disse assim, ora diga Israel. Ele teve várias lutas com os filisteus. Ele diz assim, ora diga Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado nas batalhas contra os filisteus teriam me engolido vivo, de tão destros que eles eram na guerra. E esses caras, sabendo da destreza dos filisteus na guerra, romperam o arraial dos filisteus, foram lá na cisterna de Belém e trouxeram água para Davi. Agora olha para cá para você entender. A nobreza do escudeiro, primeiro, de reconhecer com gratidão quem é que Deus levantou, quem é que Deus colocou no caminho dele ou dela
para restaurar a sua dignidade moral, a sua dignidade espiritual, a sua dignidade em família, para restaurar a sua autoestima, a sua autoimagem, seu senso de valorização. Eles estavam falidos, na lona, arrasados, ridicularizados pelas circunstâncias, porque estavam apertados, endividados e amargurados. Ninguém acreditava neles a ponto de eles se esconderem na escuridão da favela, da caverna e desistirem da vida. Mas aparece um homem ungido de Deus, com a unção de Deus, que acredita em gente falida, que acredita em gente arrasada, que acredita em gente que perdeu tudo, que acredita que Deus é capaz de mudar a sorte, o destino de quem aceita ser discipulado. E eles acreditaram em Davi, e Davi acreditou neles. Davi levantou os 400, se tornaram os valentes de Davi. 37 deles se tornaram os valentes de Davi. Agora escute isso. Eles foram lá e pegaram água. E com gratidão vieram. Ô meu chefe, nós somos seus escudeiros. Você não pediu a gente água, mas você só suspirou. E a gente tem uma dívida contigo, pelo que Deus usou você para fazer na vida da gente. E aqui está a água, que o Senhor suspirou por ela. Davi pega a água, agora aqui está a nobreza do Davi. Davi pega a água e fala para eles assim: rapaz, vocês colocaram em risco a vida de vocês para matar a minha sede. Aí Davi diz assim: longe de mim eu beber essa água, beber a água de homens que colocaram a vida em risco para matar a minha sede. Sabe o que Davi fez com a água? Davi fez isso aqui, ó. Derramou a água no chão e não bebeu. Sabe como é o nome disso? Oferta de libação. Sabe o que significa isso? Davi não confundiu, escute isso, aqui está a nobreza de Davi. Davi não confundiu as suas necessidades com as necessidades do reino. Ele diz: longe de mim eu beber essa água de pessoas que colocaram a sua vida em risco para mostrar para mim gratidão. Longe de mim de eu beber essa água. E derramou como oferta de libação ao Senhor. Não é à toa que Deus um dia fica em pé no parapeito do universo e grita bem alto para todos os anjos escutarem: achei. E Miguel pergunta: o que ele achou? Gabriel pergunta: o que ele achou? E ele diz: achei. Senhor, o que o senhor achou? Achei Davi, homem segundo o meu coração. E eu vou eleger ele para executar os meus feitos. Deus está de olho nessa igreja. Eu falei isso desde ontem. Vou repetir: Deus está de olho nessa igreja. Primeiro, Deus quer levantar um povo aqui que não confunda as suas necessidades pessoais com as necessidades do reino. O reino deve falar em primeiro lugar. Segundo, Deus quer levantar um povo aqui que tenha espírito de gratidão. O que eu disse? Deus quer levantar um povo aqui que tem o quê? Espírito de gratidão. O que é isso? Espírito de gratidão significa que nenhum de nós estamos aqui por acaso. Vou repetir essa frase. Nenhum de nós está aqui por acaso. Nós estamos aqui, constituímos famílias, temos um bom trabalho, temos saúde,
não fumamos, não bebemos, não jogamos, não adulteramos. Estamos livres do mundo, porque Deus botou algum homem no caminho da gente, como colocou Davi no caminho daqueles 400, para tirá-los da caverna. E essa manhã, Deus está dizendo assim, eu tenho 300 escudos de ouro batido no fogo. E eu estou procurando homens e mulheres que aceitem o chamado para fazer a diferença no ministério como escudeiro. Agora, escudeiro tem que ter espírito de gratidão. Escudeiro tem que ter espírito de reconhecimento. Se eu sair da lona, se eu sair da falência, se Deus me deu e que eu tenho hoje, não é só Deus. Deus colocou homens no meu caminho. Colocou no seu caminho alguém que orasse por você, que jejuasse por você, que acreditasse no seu potencial, que acreditasse na sua família, para que você hoje fosse o que você é. Você pode levantar a mão e dar um brado de glória a Deus por isso? Então, lembrando, o escudeiro tinha que ter preparo para, se o seu líder fosse ferido no campo de batalha, quantas horas ele tinha que carregar o líder? Quantas horas? 4 horas, sem abrir mão do seu escudo. Toda lança, todo dardo, toda seta vinha no seu escudo. Então, agora vamos olhar 3 escudeiros na Bíblia. 3 escudeiros na Bíblia. Abra, o primeiro escudeiro que a gente vai achar é o escudeiro de Abimeleque. Capítulo 7 do livro de Juízes. Abra lá, Juízes, capítulo de número 7, verso 54. Qual capítulo que eu disse? 7, verso 54. Deixa eu ver se já acharam aqui no texto. Aqui? Hein? Não tem? Espera aí, deixa eu ver então. O que eu falei? Qual é o texto que eu disse? Não, é Juízes. Vê se é Juízes 9, 54. Acharam? Vamos lá no texto, vamos ver lá. Vamos todos aqui comigo. 1, 2 e 3, todos juntos. Não, pera, eu falei todos juntos. Quem tomou café só, quem não tomou pode ficar calado. Vamos lá, 1, 2 e 3. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Então esse aí é o escudeiro de Abimeleque. É o escudeiro de quem que eu disse? Tá, então vamos a outro escudeiro. Guarda esse texto aí, tá? Vamos ao escudeiro de Saul. Escudeiro de Saul, capítulo 31 de 1 Samuel, verso 4 e 5. Agora o escudeiro de Saul agora já não é mais Davi, tá? Porque Saul ficou com ciúme de Davi, queria matá-lo, aí depois Saul instituiu outro escudeiro. Então, qual é o texto que eu disse? 1 Samuel, ó, o primeiro aí, hein? 1 Samuel 31, 4 e 5. Vamos ver lá se ele acha aí para colocar na tela. Vamos lá, vamos todos comigo. 1, 2 e 3. Quero escutar as vozes. Não fez. Faltou ali uma parte do texto. Pergunta a seguinte: qual desses 2 escudeiros é o certo e qual é o errado?
Presta atenção. O de Abimeleque está aqui, ó. Vou ilustrar. Abimeleque está aqui, ó. Lutando no campo de batalha, tá? Contra os seus adversários. Aí vem uma mulher, escuta isso, a mulher pega uma torre, escuta, ela pega a torre, empurra a torre, e a torre bate na cabeça de quem? Abimeleque fere ele com ferida de morte. E para o povo de Israel era uma vergonha nacional um guerreiro, um líder, um rei, morrer no campo de batalha na mão de uma mulher, por uma mulher. Deu para entender, sim ou não? Sim. Daí o que acontece? Por causa disso, aquele guerreiro chamou seu escudeiro e falou: vem cá, meu filho, é o seguinte, eu estou ferido aqui na cabeça e a ferida é de morte. Se eu morrer aqui e chegar a notícia em Israel que foi uma mulher que me matou, a nação vai ficar de luto e vai ficar com uma cicatriz, com uma marca infamante diante de todas as outras nações. Então, para isso não acontecer, você pega a sua espada e crava ela em mim e acaba de me matar. O que o escudeiro de Abimeleque fez? Pegou a espada e cravou e matou. Certo? Aí o Saul está no campo de batalha. Presta, quase a mesma situação. Saul está no campo de batalha, lutando contra quem? Os filisteus, que ele chama de incircuncisos, porque eles não eram circuncidados como o povo de Israel. Está no campo de batalha, e aí um filisteu daquele joga uma lança e fere Saul também de morte. Fere Saul de morte. E seria uma vergonha nacional, porque, como eu falei, os filisteus eram um calo no sapato de Israel. Os filisteus eram uma pedra no sapato de Israel, o calcanhar de Aquiles de Israel. Tá? Então, o que acontece? Seria uma vergonha nacional diante de todas as nações dizer: o rei de Israel foi morto por um incircunciso, o cara que não era circuncidado, por um incircunciso filisteu no campo de batalha. Aí Saul fala assim: gente, o meu escudeiro, para não chegar essa notícia no palácio e a nação não ficar envergonhada, não vamos dar essa honra aos filisteus. Pega a sua espada, crava ela em mim e acaba de me matar. Aí o escudeiro de Saul, o que ele diz? Eu não vou fazer isso. Aí o Saul coloca a espada dele numa posição e se joga em cima da espada e morre. Aí o escudeiro de Saul olhou o Saul fazer aquilo, também colocou a dele na posição e morreu, os dois. Pergunta a seguinte: qual desses dois escudeiros estava certo? O de Abimeleque não obedece o seu líder. O de Saul desobedece o seu líder. Qual dos dois estava certo? Quem obedeceu ou quem desobedeceu? Hein? O rapaz ali... Vamos dar um 10 para ele aí, todos digam 10. Esse aí é bom de memória, viu? O escudeiro não foi treinado para matar, foi treinado para proteger. Se o guerreiro fosse ferido no campo de batalha, o que ele tinha que fazer? Jogar ele nas costas, segurar o escudo, matar todo a lança, o dardo do inimigo e carregar ele por quanto tempo? 4 horas. O escudeiro de Abimeleque, ele é o tipo de escudeiro que a gente tem que ficar de olho na igreja. Por quê? Aonde é que Abimeleque foi ferido? Aonde é que Abimeleque foi ferido? Uma pessoa ferida na cabeça está em condição de dar ordem a alguém? Não, está descontrolado. Cabeça, cérebro, memória, ele não tem condição de dar ordem. O escudeiro de Abimeleque é aquele tipo de cara, desculpa a linguagem aqui, a expressão, que vocês precisam ficar de olho, porque esse é um tempo complicado e conturbado. É um tempo que Satanás
para atingir a igreja, ele precisa atingir a liderança da igreja primeiro. E Jesus diz assim, ferindo o pastor, as ovelhas se dispersam. O sábio Salomão disse assim, não havendo sábia direção, o povo perece. Então, como é que o pastor fazia na antiguidade para proteger as ovelhas do lobo? Ele dormia atravessado na porta do aprisco. E um lobo, para pegar uma ovelha e abocanhar, tinha que passar primeiro pelo pastor. E o alvo de Satanás, nunca houve um tempo, escute isso, que a palavra pastor tivesse tão em baixa na bolsa de valores espirituais aqui na terra. Tem lugar aí que, se você falar em pastor, os seus colegas de trabalho debocham, riem, chamam de ladrão, falam um monte de coisa lá, sim ou não? Exatamente. Só que a gente está caindo no conto do diabo. A gente ainda cola com esses camaradas para ajudar eles a falar. Se você é escudeiro, me dá licença, você tem que colocar esse escudo no peito, tudo que ele lançar contra o seu pastor, mata aqui, no seu escudo. Não empresta a sua boca para comungar com alguém que é instrumento de Satanás para jogar na lona homens que Deus levantou. Claro que tem pastor leviano, tem pastor sujo, que não é digno de carregar o nome de pastor, que tem. Mas não é por causa dos sujos que a gente vai emprestar a nossa boca para manchar quem Deus levantou com dignidade no nosso meio. Deu para entender? Então, o escudeiro de Abimeleque, que tipo de escudeiro é o escudeiro de Abimeleque? É aquele que vocês têm que ficar de olho, vai encostar no pastor, vai trazer água para o pastor, vai carregar a pasta, a Bíblia do pastor, vai comprar presente, vai paparicar o pastor. Aí você fala, puxa, glória a Deus, Deus levantou um escudeiro para colar com o meu pastor e cuidar dele. Só que esse escudeiro de Abimeleque é aquele tipo de escudeiro que está colado, aguardando só a hora dele ser ferido. E aí a ferida pode ser uma calúnia. A ferida pode ser uma difamação. E, gente, calúnia não tem como se defender de calúnia. Principalmente hoje aí com essas redes sociais, que está aí hoje, qualquer coisinha que acontece aqui em fração de segundo, o mundo inteiro está sabendo. Você está entendendo? E o diabo está aproveitando disso para manchar, macular, denegrir a imagem de um monte de gente, e a gente é reprodutor disso, porque você pega no seu zap e manda para 10. Você está entendendo? E aí o escudeiro de Abimeleque, ferido na cabeça, na ordem, rapaz, eu estou ferido, isso é vergonhoso, acaba de me matar. E o escudeiro de Abimeleque mete a espada e mata, esquecendo que ele não foi treinado para... Ele foi treinado para fazer o quê? Proteger. E nessa manhã, Deus não está treinando a gente para matar. Vou repetir essa frase. Deus não está treinando, não me trouxe aqui para falar sobre fazer a diferença no ministério, para vocês ficarem destros para qualquer situação que vivenciar a liderança dessa igreja, vocês acabar de matar. Deus está treinando homens e mulheres aqui para ter um escudo de ouro batido no fogo. Que a hora que Satanás mandar um dardo, em vez de pegar nele, vai pegar no seu escudo, porque ele está debaixo da cobertura de uma igreja que o ama e o aprecia e sabe que foi Deus que levantou ele para colocar na liderança dessa obra. Quantos entenderam? Pode dizer glória ao nome de Jesus? Agora, o escudeiro de Saul é nobre. Por quê? Saul morre no campo de batalha. Aí ele fala, meu líder morreu, eu fui treinado para que, se ele fosse ferido, eu jogar ele nas costas e carregar ele quantas horas? 4 horas. Aí ele pensou assim, se eu chegar lá no palácio sem ele, as pessoas vão perguntar assim, cadê o rei? Aí eu vou dizer, morreu no campo de batalha.
E alguém vai dizer assim, como morreu? Você não foi treinado para proteger, para salvar ele nessas circunstâncias? Aí ele diz assim, eu não posso comparecer lá sem o meu líder. Se ele morre, eu morro junto com ele. O que Deus está falando nessa manhã conosco? Vai chegar um momento que o pastor dessa igreja vai acertar, numa linguagem popular, na mosca, em relação ao projeto que Deus colocou no coração deles, e vocês vão ser abençoados. Mas vai chegar um momento que ele pode errar. Ele é ser humano, de pele, carne, osso e músculo, igual você. Limitado no que diz respeito ao tempo e espaço. Ele pode errar. Na hora que ele errar, em vez de você fazer como escudeiro de Abimeleque, acabar de matar ele porque ele errou, você faça como escudeiro de Saul. Se você errou, meu pastor, se você morrer, eu morro junto com você, mas jamais eu vou usar a espada que Deus me deu para acabar de te matar, porque você errou num ponto. Quantos entenderam? Pode dizer amém? Agora, finalmente, o último escudeiro que eu queria que vocês olhassem é o escudeiro de Jonatas. Jonatas. Abra aí. 1 Samuel 14, do 1 ao 7. 1 Samuel 14, do 1 ao 7. Nós vamos ler até o 7. Vamos lá, todos junto comigo. 1, 2 e 3. Continua, por favor. Saul estava sentado debaixo de uma romazeira na fronteira de Gibeá, em Gibeon. Com ele estavam 600 soldados. Continua. Entre os quais Ananias, que levava por lei sacerdotal. Ele era filho de Abiatur, irmão de Zadok, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonas havia saído. Continua. Em cada lado do desfiladeiro que Jonas pretendia atravessar para chegar ao acampamento filisteu, Havia. um penhasco íngreme, um se chamava Bozes e outro Senem. Continua. Havia um penhasco ao norte, na direção de Micmas, e outro ao sul, na direção de Geba. Continua. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos aos acampamentos daqueles circuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muito, seja com pouco. Continua. Disse ao seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Muito bem. Bom, para ilustrar, Jonatas estava junto com seu pai Saul, com 600 homens no campo de batalha, contra os filisteus novamente. Eu falei que os filisteus eram um calo no sapato do povo de Israel, né? Então, eles estavam no campo de batalha, e aí os filisteus, sitiaram, cercaram Jonatas, Saul e os 600 homens. Eles não tinham saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Aí Jonatas, filho de Saul, tinha um escudeiro. Ele falou para o escudeiro, já fazia, vamos botar aí um mês e meio, que eles não tinham saída. Estava preso, sitiado pelo exército dos filisteus. Aí o Jonatas disse assim, ô meu escudeiro, só existe uma alternativa para a gente sair daqui. Eu conheço um caminho que a gente sai daqui. Só que esse caminho tem 2 penhascos íngremes. Se a gente deslizar, morre eu e morre você. Nós não temos outra alternativa para sair desse cerco só por esse caminho. Aí Jonatas pergunta para ele, e aí, o que você acha?
E aqui está o ponto do escudeiro de Jonatas. Ele diz assim para Jonatas, na minha tradução diz assim: faça tudo que te aprouver. Eu estou contigo. A sua disposição é a minha disposição. O que Deus está falando conosco nesta manhã? Que Ele tem algo grande para fazer nessa cidade. Essa igreja hoje é minúscula, pequena, sem expressão, sem projeção. Mas Deus não trouxe vocês para cá para continuar pequenos, sem projeção, sem expressão. Por isso, essa manhã a mensagem é essa: fazendo processo contínuo, a diferença na prestação de serviço, como escudeiro. E fazer a diferença é encarar obstáculos intransponíveis, que muitas vezes esses obstáculos podem colocar em risco a nossa reputação, pode colocar em risco as nossas finanças, pode colocar em risco até a nossa saúde. Mas se você se tornou escudeiro, você tem que ter essa palavra na boca em relação a quem Deus colocou na frente para liderar você. O que você tem que ter a palavra na boca? Meu pastor, eu peguei nessa manhã um escudo de ouro batido no fogo e aceitei o chamado para ser escudeiro dessa obra. Eu vou repetir. A Bíblia diz que na nossa união o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. A Bíblia diz que tudo que 2 ou 3 concordar acerca de alguma coisa aqui na terra será concordado lá no céu. De maneira que Deus quer levar essa igreja a uma unidade, todos na mesma página, falando a mesma língua, e cada um pegando um pedaço para fazer, para dar um corpo maior a essa obra. E essa manhã, Deus está procurando escudeiros como o escudeiro de Jonatas, que possa dizer para o pastor: meu pastor, faça tudo o que te aprouver. Segue, meu pastor. Eu estou contigo. A sua disposição é a minha disposição de fazer essa obra crescer para louvor da glória do nome de Jesus. Quantos entenderam isso? Pode dizer glória a Deus. Há uma unção de escudeiro nessa manhã aqui. Essa casa está impregnada de uma fragrância. É a fragrância da rosa de Saron. É a fragrância do lírio dos vales. É o brilho da estrela da manhã. É o rugir do leão da tribo de Judá. E nessa manhã Deus quer pelejar a peleja dessa igreja. Deus quer advogar a causa dessa igreja. Deus quer abrir portas para essa igreja onde não tem porta a se abrir. E vocês não vão ficar aqui por muito tempo, porque Deus vai ampliar a estaca da tenda deste rebanho. Vai ampliar os territórios dessa igreja. Eu creio nisso. Quantos creem? Pode dizer glória a Deus? Então, eu queria pedir o pastor para ficar aqui na frente. Queria pedir ele para ficar aqui na frente. Cadê a sua esposa? Dá para chamá-la? Fica aqui na frente. Fica de frente com a igreja. Todos os obreiros da igreja, pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, líder de louvor, instrumentista, todos que estão na operacionalidade funcional da igreja. Se entendeu essa mensagem e deseja pegar um escudo de ouro para se juntar com o pastor, para fazer essa obra crescer, se o Espírito de Deus está tocando em você, fica aqui de frente com ele. Pode tirar essas cadeiras daí, essas 3 aí. Fica de frente com ele. Não, de frente aqui para ele, de frente para ele. Mas chega um pouquinho para trás, para não...
Não, isso, a esposa aqui. Todos os líderes. Tem mais líderes por aí? Todos os líderes. Agora a igreja. Se a igreja está na mesma página, e a igreja quer pegar também um escudo de ouro batido no fogo para fazer parte dessa missão de fazer essa igreja crescer na liderança desse casal, eu queria que você ficasse em pé e você viesse fazer um exército atrás desses guerreiros que estão aqui. Sai do seu lugar, venha, fica atrás, atrás, atrás. Isso. Gente, escute isso que eu vou falar para vocês. No mundo espiritual, escute isso. No mundo espiritual está havendo uma guerra. O que eu disse que está havendo? Uma guerra espiritual contra essa igreja. Vocês não sabem disso. Satanás projetou que essa igreja não vai para frente. Ele determinou isso no inferno. E ele mobilizou uma série de demônios para impedir o progresso dessa obra. Mas eu vim aqui denunciar o projeto dele para a igreja. Porque a minha Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou fazendo 3 coisas: curando os enfermos, fazendo bem e desfazendo das obras do diabo. Essa manhã Deus vai liberar uma unção sobre nós. Escute isso. Deus vai liberar uma unção sobre nós e nós vamos desfazer das obras que Satanás arquitetou no mundo espiritual contra essa igreja. Nós vamos desfazer. Não, vocês não entenderam. Eu queria que vocês dissessem amém. Nós vamos desfazer das obras do diabo contra essa igreja. Isso, nós vamos desfazer. Porque tem uma unção na sua vida que vai ser liberada agora e nós vamos levantar um clamor por esse pastor. Nós vamos levantar um clamor por essa pastora. Deus haverá de renovar as forças deles. Deus vai dar graça, sabedoria, estratégia. Deus vai abrir porta nessa cidade onde não tem porta. Vai trazer à existência o que não existe, como se já existisse, pelo poder da sua palavra. E algo sobrenatural, algo sobrenatural vai vir sobre a liderança da igreja e será extensiva a cada família que está debaixo da cobertura dessa liderança. Então nós vamos levantar um clamor. Agora escute, clamor não é para orar no espírito, clamor é para gritar, para orar, dizer: Deus, eu quero isso, que tu faça isso. Nós vamos juntar nossas vozes e vamos clamar no ouvido de Deus para desfazermos as obras do diabo e Deus liberar uma unção fresca na vida desse casal. Eu vou contar até 3. Esquece quem está atrás de você, quem está na tua frente, do teu lado. É você clamando. Esquece. Não fique escutando a oração dos outros. Você que vai clamar. Agora, clamar é boca aberta. Grito. Clama a mim. E responder-te-ei. Amém? Então, 1, 2 e 3. Clamamos. Vamos lá. Não. Pera. Eu quero clamor, gente, para eles, para a família. 1, 2 e 3. Todos. Deus, eu uno a minha voz à voz desse rebanho que clama por esse teu ungido que tu colocou na liderança dessa obra nessa cidade. Tu nos investiu de autoridade espiritual, tu colocaste uma unção em nós para desfazermos das obras do diabo no mundo espiritual. Tudo que ele arquitetou, Deus, para impedir o progresso, o avanço, o crescimento, o amadurecimento dessa obra, nós desfazemos agora, na autoridade que há no nome de Jesus. Cai por terra agora todo principado, cai por terra agora toda potestade, todo príncipe da maldade, caia por terra agora e seja liberado nessa hora uma unção fresca na vida desse casal. Remenda levra xóbias. Enche a tua filha deste azeite. Enche deste azeite. Renova as forças dela. Sara a vida dela. Dai graça e sabedoria a ela para conduzir as mulheres dessa igreja
em direção ao teu reino. Deus, libera uma unção fresca com sabedoria, ciência, conhecimento. Ilumina os olhos do entendimento do teu servo e dá-lhe estratégia para que essa obra desenvolva. Nós abençoamos esse casal na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Levanta as suas duas mãos. Põe as suas duas mãos na cabeça. Diga a Deus, eu preciso de uma unção que despedaça todo jugo, toda retaliação do inferno por fazer parte desse ministério, desse projeto de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento dessa obra. Toda a retaliação do diabo contra a minha família, contra a minha saúde, contra minhas finanças, contra os meus sonhos, contra os meus projetos, caia por terra agora. Caia por terra agora. Libera agora, Deus, um renovo espiritual na minha vida. Me encha do teu espírito. Sara-me. Encha-me agora do teu espírito, para louvor da glória do teu nome. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Levanta suas duas mãos e glorifica. Porque está vindo agora sobre você essa unção.